Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, professor Martins Caraguá. Com mais um vídeo aqui para ajudar os colegas que vai ter esse seletivo da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Banca IBAN, e vai ser dia 19 de outubro, né, gente? Daqui a uma semana e meia, né? E aí tá um professor tava conversando com um professor aí que está começando agora. Ele pediu umas dicas de como estudar, o que estudar, que é muita coisa, né? Bom, como tá muito em cima, não dá para você estudar, fazer um plano de estudo elaborado. Então eu vou estar aqui dando algumas dicas de como você fazer um resumo do que você já sabe, né? Então vamos lá. Esse vídeo aqui é um vídeo resumo, falando um pouquinho do seletivo aqui, né? Vou dar um zoom para você aqui, para vocês poderem ter uma dica aí. Vamos lá. Aqui está o que vai cair de português, né? Toda essa parte aqui, certo? E o que vai cair de matemática é toda essa parte aqui. Graças a Deus que as provas aqui do litoral, pelo menos eu fiz a do seletivo do último domingo, não teve matemática. O ano passado eu fiz Ilhabela, São Sebastião seletivo, também não teve matemática, mas enfim. É tudo isso aqui, ainda tem informática ainda, né? Aí se você estiver começando, você vai falar assim, nossa, puxa vida, tem que estudar tudo isso aqui, é muita coisa, né? E ainda tem isso aqui, ó. Tem o conhecimento pedagógico, né? Que se não me engano cai para todos os professores, todos os cargos, pelo que eu estava lendo no edital, né? Tem tudo isso aqui. E aí aqui, ó, professor 2 todos, que é os professor PEB 2, né? Nós aqui em Caraguá chamamos de PEB 2. Ainda tem um específico para professor 1, né? E tá aqui a parte que fala um pouquinho, ciências humanas, tudo. Aí tem os professor PEB 2, os P2 que a gente fala em São José, né? É muita coisa para estudar, né? Não temos uma semana e meia para isso, então não dá como você estudar isso. O que você faz quando você tem pouco tempo e precisa estudar para passar num concurso desse para poder ter um ano tranquilo? Você estuda aquilo que mais cai. Como que faz para saber aquilo que mais cai? São várias estratégias, né? Eu vou estar fazendo aqui, eu vou estar falando nesse vídeo aqui de português e matemática, as questões que mais caem, né? Olhando rapidamente o edital, eu sei que vocês já devem ter olhado, mas só para ter uma dica. Então aqui nós temos aqui, gente, se vocês olharem bem, 10 questões de português, 5 de matemática, 5 de informática, 10 de conhecimento pedagógico e 10 de conhecimento específico, né? Tá no edital aqui. Aqui tá com critério de, acho, de desempate, né? Os candidatos. Ah, tá. Prova conjunta, legal. Então aqui está o número de questões que está no edital. Então vamos lá. Então aqui a gente tem, gente, olha lá, ó. 10 questões de português, 5 de matemática, 5 de informática, 10 de conhecimento pedagógico, 10 de conhecimento específico. Como está em cima da hora, tem uma semana e meia para a prova, não vai dar para você estudar todo o material na íntegra, nem é necessário, né? A gente precisa estudar aquilo que mais cai. Como faz para saber aquilo que mais cai? Você pode fazer por questões, fazer um compilado, e aí você vai estudar somente aquilo que mais cai. Deixa eu voltar aqui no conteúdo. Aqui. O que eu fiz? Eu separei para você, português e matemática, os tópicos que mais caem, você poder ter um resumo aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Para ficar um vídeo rápido, eu vou estar falando dos tópicos de português, depois falarei dos tópicos de matemática e depois de informática, tá bom? Só aí você terá 20 questões aí. Então vamos lá. Os 5 tópicos de português que mais caem, vamos lá. É aqui, ó. Subindo um pouquinho. Olha lá, a Banca IBAN, gente, tem um perfil bem definido em suas provas de língua portuguesa, especialmente para o cargo de professor. Ela foca muito mais na gramática normativa e na interpretação de texto. Para ver se serve que está em negrito aí, ó. Então você precisa dar uma resumida nisso aqui, tá bom? Interpretação de texto do que em tópicos avançados ou muito teóricos. Com base na análise de provas anteriores para professor, esses são 5 temas de português mais recorrentes que você deve dominar. Vamos lá. Então, interpretação de texto, né, básico. Todo mundo sabe que em português cai. A banca geralmente utiliza textos variados. E o que dominar? A ideia central do texto, né? Identificar o tema principal e a tese do autor. Inferência, né? Dizer o que se pode concluir ou deduzir a partir de uma informação presente no texto. E releitura. As questões de compreensão, localização de informações explícitas exigem leitura atenta e
literal do parágrafo citado. 2. Pontuação, uso da vírgula. A IBAN cobra a vírgula de forma intensa e direta. As pegadinhas são geralmente sobre a separação dos termos essenciais da oração. E para quem não sabe o que são termos essenciais da oração, são aqueles elementos sintáticos que na língua portuguesa são indispensáveis, para que a oração exista e transmita uma mensagem completa. Basicamente são os pilares de qualquer frase. Existem apenas, gente, 2 termos considerados essenciais, sujeito e predicado. Sujeito é o termo sobre o qual se declara, ou se informa algo. Geralmente ele é quem pratica a ação, a voz ativa, ou quem sofre e recebe a ação, que é a voz passiva. Ou seja, uma pergunta-chave aí. Quem ou o que pratica sofre a ação do verbo? Exemplo, o aluno, sujeito simples, O aluno estudou muito. Núcleo, aluno, Sujeito composto. O professor e os alunos participaram, mais de um núcleo, professor e alunos. O sujeito oculto, elíptico. Estudei muito para a prova. Está subtendido eu, Tipo, eu estudei muito para a prova. Sujeito indeterminado. Falaram sobre o concurso na reunião. Não é possível identificar o agente, porque o verbo está na terceira pessoa do plural sem referência anterior. Falaram. E o sujeito inexistente é choveu muito ontem. Que seria uma oração sem sujeito aí, gente? E o predicado é o termo que contém a declaração sobre o sujeito. Ele é a parte da oração que inclui o verbo e tudo que o acompanha. O predicado é o elemento obrigatório em todas as orações. Pergunta-chave. O que se declara e informa sobre o sujeito? Vamos lá. Predicado verbal. Tem 3 tipos de predicado, gente. Predicado verbal, predicado nominal e o verbo nominal. Vamos lá. Vou dar uma característica. O verbal, gente, o núcleo é o verbo, geralmente de ação. Exemplo, os gestores solucionaram o problema. Nominal. O núcleo é o nome, obviamente, Características, predicativo do sujeito. Ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, etc. Exemplo, o relatório estava incompleto. E uma frase com verbo nominal. O professor chegou cansado. Verbo de ação, mas predicativo do sujeito, No caso, o verbo de ação chegou cansado e o predicativo, o professor, possui 2 núcleos, um verbo de ação e um nome de característica. Então, aqui está aí, no caso, aí, os termos essenciais, que é o verbo e o predicado, E para a banca IBAN, gente, é proibido separar o sujeito do predicado. Verbo por vírgula. Exemplo, o professor explicou a matéria, Exemplo de erro, o professor fulano, vírgula, explicou a matéria. Exemplo correto, o professor explicou a matéria. Tá bom? Então aí, 2 termos essenciais da oração aí. Foco da IBAN, gente. A banca IBAN adora violar a regra gramatical da sintaxe, O que dominar? Proibição de vírgula. Nunca se separa sujeito do verbo nem verbo do objeto, direto ou indireto. Uso obrigatório, isolar adjuntos adverbiais deslocados, principalmente os de longa extensão. E orações adjetivas explicativas. Aposto evocativo. Uso da vírgula para isolar essas funções sintáticas. Então, concordância verbal e nominal, as questões de concordância são obrigatórias e testam a aplicação das regras nos casos especiais. Foco da IBAN, casos especiais, concordância com o pronome se, partícula passivadora ou índice de determinação do sujeito. E concordância de verbos como haver, no sentido de existir, que é impessoal, e fazer, indicando o tempo decorrido, que também é impessoal. Concordância de títulos, Exemplo, é proibida a entrada, quando não há determinante. A entrada é proibida com determinante. Crase, lembrando que aqui é um vídeo resumo, tá? Não vou dar uma aula de português para vocês, que não tem tempo, é mais um resuminho mesmo, para você saber o que a banca mais cobra, Crase, a IBAN costuma cobrar a crase em situações que envolvam regência, exigindo do candidato domínio da regra de fusão da preposição a com o artigo a. Foco da IBAN, VTI, que é o verbo transitivo indireto. Verbos que regem a preposição a, Exemplo, assistir a, referir-se a. Termos regentes, nomes que exigem a preposição. E casos proibidos antes do verbo, a palavra masculina, antes de pronomes definidos, exceto a outra. E as classes de palavra, Morfologia e semântica. Esse tema cobra o conhecimento da função das palavras e, principalmente, o valor semântico das conjunções. Gente, conjunções. O valor que a conjunção ou locação conjuntiva expressa no verbo. Causa, consequência, concessão, condição, adição. Identificação. Reconhecer as classes, E resumo aqui, um resuminho básico para você aqui.
Para garantir um bom desempenho, sua preparação deve ser prática, ou seja, resolva provas anteriores, né? A melhor forma de se preparar para ir bom é resolvendo provas antigas. A banca costuma repetir o estilo e a estrutura das questões, então isso é uma coisa boa, né? Se você resolver muitas questões, você vai estar preparado aí para fazer a prova aí. Gramática normativa, foque nos desvios de regência, concordância e pontuação. E leitura crítica, não apenas compreenda a informação, mas tente identificar o propósito comunicativo de cada parágrafo. Pessoal, eu trouxe uma questãozinha aí sobre o uso da vírgula, né? Só aumentar um pouquinho aqui para vocês, está muito pequena a letra. Peraí. Vamos lá. O uso da vírgula, pessoal. Vamos lá, o uso da vírgula. Vamos lá. Assinar a alternativa em que o uso da vírgula está em desacordo com a norma padrão da língua portuguesa. Você está errada. A. Para otimizar o processo de aprendizagem, vírgula, o professor planejou nova estratégia de ensino. Gente, a ela está correta, né? Por que está correta, professor? Porque a vírgula, aqui, ó, ela isola, gente, uma adjunta adverbial de finalidade deslocado para o início da oração, né? Aqui, ó, início da oração, aqui, ó. Então, a adjunta adverbial para, né? E a B também está correta, porque os alunos estavam ansiosos. Os alunos, vírgula, que estavam ansiosos. Aqui é um aposto explicativo, gente, porque aqui está explicando o que os alunos estavam. Ó, os alunos, vírgula, que estavam ansiosos entregaram as provas. As vírgulas isolam uma oração adjetiva explicativa, né? Essa oração funciona como um termo acessório intercalado, né? E a resposta certa é a nossa AD aqui, ó. Essa é a resposta errada, né? Por que que a C está errada, gente? A alternativa C comete o erro de pontuação mais cobrado em concursos incluindo os da IBAN. Ou seja, o sujeito é o desenvolvimento profissional do professor, verbo depende. É proibido, gente, separar o sujeito do verbo por vírgula. Ó, o sujeito é o professor. Aqui é o verbo, depende. Tem uma vírgula aqui, ó. Então, isso é um caso proibido da vírgula. Então, é bom você estudar os casos proibidos do uso da vírgula aí, tá bom? A vírgula, nesse caso, rompe a ligação essencial entre o termo sobre o qual se fala e a ação que ele pratica, né? E a D está correta. Por que está correta, gente? Porque a vírgula isola uma expressão denotativa ou uma adjunta adverbial curto no início da frase, ó. Com função de fonte ou conformidade, tá bom? Então tá aqui a questãozinha aí para dar uma ajudinha para vocês. Vou colocar só mais uma aqui para a gente poder, no caso aqui de concordância agora. Vou colocar mais uma questãozinha aqui para poder encerrar esse vídeo aí. Ó, então vou só dar uma organizada aqui que tá meio desorganizado. Vamos lá. Qual dessas questões, olha lá. Concordância verbal. A frase que apresenta erro de concordância verbal é a A. Faz 2 anos que não se organiza. Gente, faz e 2 anos. Faz. A alternativa E está correta, gente. Perdão. A alternativa A. Deixa eu tirar esse negrito aqui. Aqui está correta. Por que cá está correta? O verbo fazer, quando indica tempo decorrido, ó, faz 2 anos, também é impessoal e deve ficar na terceira pessoa do singular. Então aqui está correto. A B também está certa, porque o verbo haver está corretamente no singular, havia. Aqui, ó. Né? Havia, pois está no sentido de existir. A C está correta. A C está correta, porque o verbo precisar, que precisa-se,
é transitivo indireto. Ele precisa de algo e é acompanhado pela partícula passiva C. Essa partícula atua como índice de indeterminação do sujeito. Quando isso ocorre, o sujeito é indeterminado. E o verbo deve obrigatoriamente ficar na terceira pessoa do singular. Então, o gabarito aqui é a letra D. Tá certo? Letra D aqui. Que, assim, contém um erro clássico de concordância envolvendo o verbo haver. Primeira regra. Quando o verbo haver é usado no sentido de existir, acontecer ou ocorrer, ele é considerado um verbo impessoal. Ele não é conjugado, né? Consequência da impessoalidade. Como verbos impessoais não possuem sujeito, eles devem ser conjugados obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Então, o correto nessa frase seria: havia muitos problemas de infraestrutura a serem resolvidos urgentemente. Ó. O correto, aplicando a regra, é usar o verbo no singular. Não é tirar isso aqui. Ó. Não é haviam, é havia. Certo? Então, a alternativa é a letra D. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Boa sorte para quem vai fazer a prova no domingo, dia 19 aí. Fiquem com Deus aí. Não esqueçam de deixar o like aí e se inscrever no canal. Obrigado.